Olá, internautas! Você está ouvindo Delírios Biomédicos Podcast, episódio 7, Drogas Recreativas. Eu sou a Jéssica e hoje eu tô acompanhada da Estela. Oi! E do William. E oi, gente! Com os dois Brunos convidados super especiais hoje. O professor Bruno, que já apareceu por aqui em alguns dos nossos episódios, principalmente o que a gente conta um pouquinho sobre o que é o nosso projeto de extensão. Olá, pessoal! E o outro Bruno, que é o host do podcast Relatos Psicodélicos. Fala, galera, beleza? Acho que primeiro só para deixar registrado aqui que a gente agradece muito a presença de vocês. A gente estava muito ansioso por esse episódio, até pelo tema que foi um dos mais votados na nossa pesquisa de temas, quando a gente que é o primeiro passo na produção do nosso podcast, que é realmente pesquisar com o nosso público o que eles têm mais interesse de ouvir, né? E aí a Jéssica acabou encontrando o podcast do Relatos, e aí ela já ficou tipo, meu Deus, esse podcast é ótimo, incrível, escutem. Aí eu escutei, e aí eu tipo, meu Deus, muito bom. E até já aproveito para deixar registrado também o quanto eu amo a abertura do podcast do Relatos. Eu vou falar muito dela hoje, provavelmente ainda, porque é muito bem feita. Então, parabéns pelo trabalho, Bruno. Valeu. E é isso. Então, acho que para dar início para nossa conversa, a gente queria trazer um pouquinho sobre o nome, na verdade, do episódio que a gente escolheu, né? Inicialmente, na nossa pesquisa de temas, a gente ia chamar ele de Drogas de Abuso. Mas aí que, indo atrás de mais conteúdos pra ver, que a gente percebeu que às vezes drogas de abuso fica meio restrito. E tem aquela conotação até meio pejorativa nela, porque nem toda droga vai ser usada só pelo abuso ou vai causar a adição, né, que vai levar ao abuso. E aí que a gente acabou mudando pro termo drogas recreativas, só que também discutindo com o Bruno, do Relatos Psicodélicos, a gente percebeu que também é um termo meio, assim, que também tem um estigma por trás, né? Até porque nem toda droga, nem toda substância vai ser usada para recreação, né? Como alguma coisa para se divertir e até como se ocultasse todas as outras aplicações que essas substâncias podem ter, né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Bruno? Opa, legal. Eu acho que é difícil mesmo a gente dar um nome assim para essas substâncias, né? Porque primeiro que a gente não está falando de uma classe de substâncias, geralmente, né? Quando a gente fala dessas ditas drogas recreativas, né? Mas a gente está falando, na verdade, no geral, assim, eu acho que talvez se a gente conseguisse classificar assim num termo mais democrático, eu diria que são as drogas psicoativas, né? Que a gente consegue colocar aí tanto as drogas ilegais e as pessoas fazem um uso que a gente chama de recreativo, né? Tanto como drogas que às vezes têm outros efeitos, tipo analgésicos, alguns tipos de opioides usados em contexto médico, até, por exemplo, a cafeína, né? Que muitas pessoas usam em contexto de trabalho, às vezes para ter um desempenho melhor ou para estudar. Eu, particularmente, sou um adepto da cafeína. E eu acho que quando a gente coloca esse termo recreativas, ele passa um entendimento de um uso de drogas que é super legítimo, que é o de recreação, né? Eu acho que também é importante a gente aceitar isso também, né? Que as pessoas, elas também usam drogas em alguns contextos para se divertir, seja o álcool, né? Enfim, numa comemoração ou qualquer outro tipo de substância. Mas eu acho que ele acaba sendo um pouco restrito, né? Porque ele acaba cortando toda aquela galera, não só do café, né? Mas que faz o uso de substâncias em outros contextos, seja ele um contexto de saúde mental, de bem-estar, de contexto medicinal, ou apenas uma coisa que faz parte da rotina ali, para a pessoa conseguir concentrar melhor. E também acho que passa um pouco uma ideia de drogas pesadas, né? De alguma forma, assim, porque esse lance de drogas recreativas passa uma ideia de um uso mais irresponsável, de alguma forma, uma coisa um pouco mais de recreio mesmo, né? Aquela coisa mais solta, assim. Então eu acho que dentro das pessoas que prestam atenção nesse tipo de uso, assim, a galera costuma chamar mais de uso adulto, e quando vai falar de um uso mais abusivo, né, que tem a ver com adição, eles falam de abuso de drogas mesmo, né, normal.
Mas eu acho que quando fala dessas substâncias, acaba que a gente perde um pouco esses outros espectros de uso que também são legítimos, né? Mas acho que é mais ou menos por aí, assim. E assim, gente, tipo, pô, é complicado mesmo a gente tentar achar um nome para falar o que a gente tá falando. Eu acho que é um trabalho que até hoje ainda rola a gente ainda tá procurando, sabe? A gente ainda não tem as respostas mais definitivas ainda, né? Tá sendo uma coisa de um trabalho em construção, assim, né? Então, isso de drogas recreativas, eu, por exemplo, também aprendi, assim, fui ter esse entendimento mais recentemente, assim. E eu achei bem legal que você até já... Opa, foi mal, não sei quem que eu interrompi, o William. Pode falar, Estela. Ah, não, eu só ia comentar que achei legal que você já até mencionou o álcool, a cafeína, porque a gente foi atrás de fazer uma pesquisa, né? Como a gente sempre faz no Instagram, com os nossos ouvintes, enfim. Né? E a pergunta era o que vem na sua mente quando você pensa em drogas recreativas. E aí as respostas, tipo, foram, assim, 100% drogas ilícitas, né? Que é igual você falou, tipo, quando a gente pensa em recreação, a gente realmente tem essa conotação de pensar em drogas, assim, tipo, pesado e realmente aquele negócio meio... igual você falou, meio recreio. Né? Eu até cheguei a colocar uma anotação aqui, um fato, que inclusive foi você que me levou a pesquisar isso sobre a cafeína, que é a substância psicoativa realmente mais usada mundialmente. E realmente todo mundo consome, independente da idade, independente do que seja, onde está, a gente consome esse negócio que também é uma substância psicoativa. É isso, perfeito. E eu acho que é um lance também esse lance dos termos e tudo mais, é um lance que a gente acaba separando sem querer na nossa mente, né? Essas são drogas de um uso social, né, aceitável, e essas talvez de um uso social um pouco mais, não diria inaceitável, né, mas de um pouco mais rebelde, né, uma coisa um pouco mais underground. Então aquela cerveja... Mas é legal que eu realmente vi que não teve álcool nessas respostas, não teve tipo uma cervejinha, teve tipo uma bala, foi só, sabe? Legal. Não, né, porque eu nunca tinha parado pra pensar, mas quando a gente fala de drogas recreativas, realmente remete uma ideia de que a galera tá usando de forma irresponsável, né? Tá usando tipo, só por diversão. E, tipo, acho que se a gente fala psicoativos, daí realmente dá uma ideia de alguma substância que vai atuar no sistema nervoso. Exato. Não sei se o professor quer me corrigir, não sei se é, tipo, na biologia do sistema nervoso, mas que vai ter algum efeito ali na mente, né? Porque, nossa, recreativos é pesado, né? Esses termos, eles são mais complicados de fazer uma distinção. Sempre tem um estigma associado. Abuso é uma palavra forte, recreativo pode ser uma palavra tanto forte como algo que também não é levado muito a sério por dar essa conotação de recreio. Então, substâncias psicoativas acabam funcionando melhor, assim. Eu gostei do termo mais democrático, acho que dá uma classificação um pouco mais precisa e reduz um pouco o estigma. E falando em estigma, até na área de dependência de drogas, os termos também acabam gerando estigma. Por exemplo, o termo vício. E é curioso, assim, como o nome, uma pessoa viciada, dá um estigma pesado, dá uma sensação ruim, assim. E ao longo do tempo a gente vai mudando alguns nomes para reduzir o estigma e poder falar até mais abertamente sobre o tema. E quem sabe até a classificação dessas substâncias entre nisso também. Eu acho que é perfeito, professor. Eu acho que existe essa construção que a gente vai ter nesse entendimento das drogas, né? Eu acho que a ciência ela vai acompanhando isso, e por muito tempo eu acho que existiu uma espécie de segmentação. Não é segmentação a palavra, mas eu diria que a ciência deixou de ser muito multidisciplinar ali no seu olhar em alguns vieses e acabou pegando muita carga de algumas coisas sociais que não tinham muito a ver com o que eles estavam estudando. Um bom exemplo disso é a própria guerra às drogas, né? Que tem muito pouco embasamento ali de ciência para falar sobre o uso de drogas, né? Que é uma coisa que a gente deveria estar tratando como um problema de saúde, enfim, tem toda essa questão. Então eu acho que agora a gente está conseguindo abrir uma discussão muito maior para qual que é a correlação entre essas áreas, assim. Então, gosto muito do trabalho da MAPS, que é a Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies, né? Que é
É uma associação multidisciplinar de estudos de psicodélicos em específico, né? E o que eu gosto do jeito que eles fazem ciência, assim, é que é sempre com um olhar muito atualizado ali, muito no espírito do tempo, do que está acontecendo nas esferas daquilo que eles estão estudando, né? Seja uma substância que está vindo de um contexto indígena, seja uma substância que tem um potencial abusivo, como o crack ou a metanfetamina nos Estados Unidos. Então, eu acho que a MAPS é mais focada em psicodélicos, né? Mas acho que a ideia que eles passam é um pouco mais essa, assim, desse olhar mais multidisciplinar, que no final acaba ajudando a gente a ter um entendimento mais, né, objetivo, assim, sobre as coisas, assim, né? Não conhecia o MAPS, é legal. É massa, cara. Eles têm uma linha muito interessante, assim, tem muitos tipos de pesquisadores ali dentro, né? E eu acho que isso é uma coisa que a própria ideia, né? Não quero queimar a pauta aqui, mas só um comentário, assim. A própria ideia de vício, né, de dependência que a gente foi construindo, assim, né, os próprios estudos que eram feitos com substâncias aditivas, né, ditas aditivas na década de 60, 70, né, no século passado, principalmente sob o governo Nixon e do governo Reagan lá nos Estados Unidos, elas eram pesquisas completamente enviesadas, e se você passar hoje uma análise, você vê que aquilo lá é completamente parcial, sem nenhum tipo de revisão fiel ali. Basicamente, aquela máxima que a gente escutava até pouco tempo atrás, né, por exemplo, de que maconha matava neurônios, era graças a um estudo que eles fizeram, se eu não me engano, acho que foi no governo Nixon, que eles pegaram um macaco e literalmente mataram o macaco com fumaça, né, gases de maconha, com cannabis, e o macaco morreu asfixiado, ele morreu por falta de oxigênio, e eles relataram lá que a maconha matava neurônios, porque eles encontraram neurônios mortos ali no macaco, né? Só que se você perde oxigênio, você morre de asfixiação. Lógico, né? Exatamente. Então a gente, por muito tempo, foi se baseando numa ciência que ela era uma ciência muito politizada, de certa forma, né? De um jeito meio... Ela era muito usada como instrumento político, né? Acho que é melhor colocar assim. Então, hoje a gente está conseguindo, acho que, tirar um pouco mais esse véu, sabe? Tentar olhar de um jeito mais... A gente não precisa gostar de drogas de psicoativas ou drogas ilegais para falar sobre isso, né? A gente está conseguindo falar disso de um jeito um pouco mais adulto mesmo, né? Com mais propriedade, eu acho. Esses são temas riquíssimos, né? Tanto essa questão da guerra às drogas, que realmente, igual você falou, é super enviesado mesmo. Tem inclusive um vídeo, não sei se vocês conhecem, da Rita Von Hunt, sobre guerra às drogas, que ela faz uma análise que eu acho incrível sobre isso, de que realmente a guerra às drogas, às vezes, você vai ver só na favela, né? Na PUC, sei lá, a festa da PUC, que tá todo mundo usando, sei lá, o que tiver pra usar, não tem, né? Não existe guerra às drogas lá. E outra coisa que eu queria comentar também é o que você falou da ciência ser política. Isso é uma coisa que realmente também é um assunto bem complexo, porque não tem como ciência não ser política, né? Mas a gente também, é uma coisa que a gente estava conversando, eu, o Whitney e a Jéssica ontem, de que hoje em dia dá pra sentir realmente que tá tendo uma mudança de tom nessas discussões dos psicodélicos, que é muito, muito legal de ver acontecer. Perfeito. Só queria tocar nesse ponto que você falou da guerra às drogas. Acho que é legal a gente só pincelar nisso, que toda essa diferenciação que a gente tem de falar de, por exemplo, né, a gente fala muito de heroína, né, que é uma droga que é muito estigmatizada, ela tem um uso extremamente problemático e tudo mais, e a gente esquece que existem análogos de heroína sendo usados de forma médica como analgésicos, né, principalmente no Reino Unido. Então a gente começa a perceber que existe uma diferença ali em usos da mesma substância ali, da mesma molécula praticamente, e que tem muito mais, e que a diferença das consequências desse uso, ele tem muito mais a ver com o ambiente, tem muito mais a ver com outros fatores que não só o composto químico por si só. Então eu acho que assim, isso mostra um pouco pra gente uma discussão que é muito longa, assim, que a gente demoraria muito tempo pra ter ela, mas que é aquela coisa de como que a guerra às drogas, né, ela chegou com um argumento científico, né, como você bem disse, não tem como a ciência não ser política, né, mas ela chegou como um instrumento, a ciência ela foi usada como instrumento político naquele momento para validar um argumento que ele era muito mais social, de controle populacional, né, seja por racismo,
seja na época da maconha, muito a ver com os mexicanos nas áreas fronteiriças ali dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, né, e as nações poderosas perceberam que um jeito muito mais prático e fácil de você lidar e controlar um grupo, uma minoria populacional, é você tornar ilegal alguma coisa que é hábito, que é costume daquela galera, seja religião, seja uma substância, o que for, né? Então isso acabou sendo uma prática recorrente, né? Seja quando a gente fala do crack dos negros nos Estados Unidos, aqui na chamada Cracolândia, né? Então é só passando esse panorama aí que é bem isso mesmo, né? A guerra às drogas é só eles usam a ciência só como um espantalho ali, né? Não sei nem o termo para falar disso, mas uma coisa ali para validar um argumento que na verdade não é bem científico. Acho muito legal falar isso, que tipo, cada droga, cada substância tem uma história, né? E quando a gente fala droga, é muita coisa e cada uma veio de um contexto e numa situação que motivou o estudo daquela substância. Então, por exemplo, esses tempos atrás a gente teve uma aula de farmacologia que a professora falou que o problema de dependência de opioides não é um problema tão grande no Brasil quanto é nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. E acho que cada substância tem uma situação específica a qual ela foi colocada e realmente na história, tipo, vários estudos acho que foram enviesados e por questões políticas, mas que nem você falou, eu acho que hoje em dia também a gente tá vendo isso de uma forma muito mais adulta e quem estuda isso, estuda de uma forma bem imparcial, sabe? Olhando aqueles dados e com base em Com muita evidências mesmo. seriedade, né? Com muita seriedade. Aham. Sim. E já que a gente tá falando, que o William falou de opioides e o Bruno também mencionou do análogo da heroína, né? Que é a morfina. Vamos puxar um pouquinho, então, pro sistema nervoso central, que é basicamente onde todas essas substâncias vão atuar, né? Não pode ser, então, vamos falar um pouquinho de biologia. Mas a ideia é perguntar também pro professor Bruno. Não dá pra falar de um mecanismo de ação só, eu acho, né? Porque cada droga acho que faz uma coisa diferente, mas talvez tenham coisas em comuns. Mas como que elas atuam mais ou menos no nosso cérebro? A gente sabe que algumas têm alucinações visuais, outras não. Certo, vamos lá. Então, essa é uma história engraçada, na verdade, porque, sabe, na ciência, às vezes a gente tenta procurar uma hipótese, uma explicação que consiga explicar tudo ao mesmo tempo. Uma teoria única, digamos assim. E até hoje, a gente tem uma teoria única, só que ela está cada vez mais frágil. O que é isso? Então, cada droga realmente vai ter um mecanismo de ação. Vai atuar em receptores específicos, numa enzima específica, bloqueando a recaptação, bloqueando a degradação de neurotransmissor, ativando um receptor ou bloqueando esse receptor. Tem ações das mais diversas possíveis. E o que se achava, e ainda se acha, na verdade, ainda tem isso ainda muito em mente, é que as drogas de abuso ativam o que a gente chama de sistema de recompensa. E o sistema de recompensa, ele é muitas vezes reduzido a um único sistema que depende de um único neurotransmissor, que é a dopamina. Então, lá em estudos dos anos 70, 80, foi mostrado que várias drogas de abuso, ou drogas recreativas, ou fármacos psicoativos, como cocaína, heroína, nicotina, aumentam a quantidade de dopamina numa estrutura chamada núcleo accumbens, por mecanismos que são os mais diferentes possíveis. Mas um que acho que é bem visual, é o da cocaína. Então, pensa um neurônio que ele sai de um certo local, ele se estica e libera dopamina num outro local, que é esse núcleo accumbens. A cocaína, ela vai bloquear a recaptação dessa dopamina. Então, a dopamina é liberada, ela atua nos seus receptores e ela não fica ali para sempre, ela tem que ser retirada. O que a cocaína faz é bloquear esse sistema de retirada, então ela fica mais tempo atuando nos receptores. Assim, com a cocaína é bem evidente, é um aumento da transmissão dopaminérgica. Com outras drogas de abuso, a coisa é um pouco mais indireta, e evidências antigas mostravam que também levava, de certa forma, a um aumento dessa transmissão dopaminérgica. Mas a base para isso, e estudos mais recentes de neuroimagem, estudos com marcadores radioativos para realmente ver onde que a dopamina está aumentando ou não, mostram que a história é um pouco mais complicada que isso. Por exemplo, maconha.
a gente tem um dado assim de que aproximadamente 9% das pessoas que experimentam maconha vão eventualmente se encaixar em critérios para dependência. Esses critérios são discutíveis também, mas com isso a gente imagina que maconha ativa o sistema de recompensa, mas aí a gente vai olhar a dopamina, em vários estudos mostra que não aumenta, e aí a gente fica com uma baita interrogação na cabeça. Tipo, então não dá pra gente deduzir que todas essas substâncias que são psicoativas vão estar interferindo diretamente sobre a recaptação ou a produção de dopamina, serotonina, pra estar estimulando essa via do sistema de recompensa, né? É a primeira hipótese que a gente faz, mas aí quando vai medir de fato, tem uma chance de não ser exatamente assim. É muito curioso até, por exemplo, álcool. Tem estudos que mostram que álcool, dependendo da dose, vai diminuir a transmissão dopaminérgica. A nicotina também é a mesma coisa. Opioides, às vezes, também têm resultados um pouco conflitantes. A coisa é um pouco mais certeira no que a gente chama de psicoestimulantes. Então, anfetamina, cocaína, isso é mais certo, assim, tem uma relação mais direta com dopamina. Com outras substâncias, aí já é um pouco mais incerto. Eu não sei se é uma pergunta muito específica, se você vai saber responder, mas a gente sabe que o álcool é um depressor do sistema nervoso central, né? Como que ele causa esse efeito? Já emendando também, já falando que estamos falando de efeito, tipo, geralmente as pessoas fumam porque a nicotina causa um relaxamento muscular, aquela sensação de calma, né? E como que cada dessas substâncias tem um efeito diferente? De que forma? Bom, o álcool é um depressor do sistema nervoso central, e aí a gente tem as classificações tradicionais das substâncias psicoativas. Então a gente tem os depressores, os estimulantes, e a gente tem os psicodélicos, que fazem uma modulação um pouco mais estranha. As drogas de abuso nem sempre vão conseguir se encaixar em uma categoria ou em outra. Por exemplo, a nicotina. Você falou em relaxamento, mas para algumas pessoas vai ter um efeito mais próximo do psicoestimulante. Para algumas coisas vai ser mais psicoestimulante do que depressora. O que faz o seguinte, então, para algumas pessoas, a nicotina vai aumentar a ansiedade, principalmente para os não fumantes. Para outras pessoas, mesmo não fumantes, a nicotina pode diminuir a ansiedade. Aí já é um efeito assim que não vai ser igual para todo mundo. E aí depois talvez o Bruno possa falar, principalmente da parte de psicodélicos, que o contexto modula muito qual vai ser o efeito que a pessoa experiencia. No caso do álcool, a gente tem assim, uma resposta mais clara dele como depressor pelo mecanismo de ação dele. Ele estimula, ele facilita a neurotransmissão de uma via que é inibitória, de um neurotransmissor inibitório. Então ele facilita a ativação de um receptor chamado GABA-A, e com isso a gente tem um efeito depressor. E aí, de novo, dá para pensar no contexto, porque você pode pensar numa pessoa que toma bastante álcool e dorme na mesa, e outra pessoa vai dançar em cima da mesa. Então, o contexto vai modular a resposta. Essa pessoa que vai dançar em cima da mesa, ela provavelmente está tendo inibição de um próprio sistema de inibição, e aí a pessoa fica mais solta, né? O álcool tem um efeito de redução de ansiedade, por exemplo. Eu tinha uma pergunta também em relação aos psicodélicos, porque, por exemplo, o LSD é conhecido pelas alterações visuais, né? Mas será que toda pessoa vai ter esses efeitos de alterações visuais? Você que já leu muitos relatos a respeito, né? Olha, antes só de entrar nessa parte, só um complemento aí para a fala do Bruno, que eu achei bem interessante, esse lance do contexto, né, principalmente no uso de psicodélicos, mas eu acho que até trazendo um pouco para como a gente enxerga e enxergava a adição, né, ou a dependência química, assim. Eu acho que até um determinado momento, assim, né, primeiro que a dependência química, ela é definida, né, pela psiquiatria como um transtorno mental, né, ela tá lá junto com naquele manualzão lá, aquela bíblia lá, do DSM-5 lá, de diagnósticos de transtornos mentais, a dependência química tá lá, tudo bonitinho e tal. Eu acho que o lance, o que eu acho que é importante a gente entender é que até meados ali da década de 70, a gente entendia
a dependência química como uma coisa estritamente exclusiva a essa compulsão ali, aí eu acho que entra na seara do professor, ele saberia dizer melhor que eu, mas esse lance do sistema dopaminérgico, né, desse estímulo do sistema dopaminérgico e tudo mais, era uma coisa que a gente entendia a dependência química apenas como o uso compulsivo de substâncias que estimulam o sistema dopaminérgico. Depois de década de 70, ali no finalzinho da década de 70, chegou um canadense, eu não sei se ele é um psicólogo ou um psiquiatra, chamado Bruce Alexander, que ele olhou para a forma com que a gente via a dependência química e ele achou que estava um pouquinho binária demais, porque o estudo que levava a gente a entender o que era a dependência química, ele era basicamente, e isso eu tô falando, era exatamente assim, era um ratinho numa jaulinha vazia, com dois receptáculos ali de água, né? 2 vasinhos de água. Um com água e outro com água misturada com alguma outra substância. Não sei se era cocaína, heroína, né? Mas alguma substância que estimulasse ali o sistema dopaminérgico, né? E aí eles perceberam que o ratinho sempre escolhia água com droga e que em determinado momento ele morria de uma overdose daquela droga, e eles concluíram que essas substâncias elas tinham um uso compulsivo muito alto e que elas sempre iam levar a overdoses e a problemas fatais. Esse psiquiatra e psicólogo canadense, o Bruce Alexander, ele chegou ali no final da década de 70 e olhou e falou assim, puta, mas é muito difícil, né? Você tá chegando, deixando um rato numa prisão e dando pra ele água e droga, né? Pô, é complicado. Eu acho que eu escolheria a droga também, né? Se eu tô preso numa... Então ele olhou e falou assim, vou fazer diferente. Ele pegou e construiu o que a gente chama hoje de Rat Park, né? Olhando pra trás na pesquisa dele. Que é um parque de ratinhos, onde ele colocou outros ratinhos pra socializar, pra eles acasalarem, e outros túneis ali pra eles ficarem entrando e brincando, coisinhas de rato, só uma coisa divertida pra ratinho. E também o receptáculo lá com água e com droga. O que eles perceberam é que nenhum ratinho morreu de overdose da substância, nenhum ratinho fez o uso compulsivo da droga, e na verdade eles tinham até alguns ratinhos que nem gostavam muito de tomar água com droga. Então, acho que a partir daí, né, esse é só um estudo, né, a gente não consegue tirar conclusões assim, sociais em cima de um estudo único, mas eu acho que a partir daí marcou o início da gente entender a dependência química como uma coisa mais multifatorial, né, que o fator, a gente chama, né, dependência química, mas o vício, né, seja lá a adição, ela é uma coisa que ela tem muito a ver com oportunidade, né, com o ambiente, com o fator social, né, com conexão com seus pares ali. Então acho que é só uma coisa que é importante, quando a gente pensa nisso, a gente lembrar desse multifatorialidade, né? Multifatorial, não sei se essa palavra existe, mas para entender o espírito aí da coisa. Esse experimento do Parque dos Ratos é muito legal mesmo, e é curioso que algumas tentativas de replicação dele acabaram falhando, e aí, tem um problema com o experimento. Talvez não exatamente, porque quando fala em Parque dos Ratos, é um negócio grande mesmo, assim. Sei lá, tem a gaiolinha deles lá, 40 por 30 centímetros. O parque, que é uma gaiola tradicional, o Parque dos Ratos era realmente um parque, sabe? Era enorme, sabe? E é muito difícil a gente conseguir fazer esse experimento de novo, assim, as condições de... Seria que reservar uma sala inteira só para você e ter um cuidado para os animais não escaparem também, e conseguir contar e avaliar o consumo de todo mundo, ia ser... É um negócio muito difícil de você conseguir fazer igual o Alexander fez. Então por isso que experimentos numa escala muito menor, num enriquecimento ambiental muito menor, acabaram não dando certo, mas esse componente social, ele é sem dúvidas incrivelmente importante. Algumas das questões que podem estar associadas com o abuso de uma substância, porque várias pessoas experimentam. É difícil dizer exatamente quantas pessoas vão experimentar uma droga e quantas vão se tornar dependentes. Eu falei agora há pouco 9% para maconha, mas é muito difícil chegar nesse número. Para a cocaína, os estudos parecem convergir em torno do valor de 20%. Então, 20% das pessoas que experimentam cocaína eventualmente vão ter um episódio de se tornar dependente. Não significa que vão continuar sendo dependentes para o resto da vida. Vão eventualmente se tornar dependentes e podem deixar de ser, de acordo com essas classificações que são, de fato, arbitrárias. Mas, assim, o que será que leva uma pessoa em 5 se tornar dependente e outra não? O fator social, tem um fator genético também, mas o fator social com certeza está ali. E dentro desses fatores sociais e genéticos, um deles pode ser o da própria automedicação. Essa é uma das teorias que
diria que uma pessoa seria mais vulnerável a se tornar dependente seria porque ela está fazendo esse consumo para suprir alguma coisa, tentar ter algum tipo de tratamento. E às vezes esse tratamento vem de... a necessidade para esse tratamento viria talvez de um contexto social muito empobrecido, falta de perspectiva, falta de interação social, que você imagina que um animal numa gaiola, sem nada para fazer, talvez pudesse estar representando. Uhum. O comentário que eu ia fazer, eu acho que é mais para complementar esse raciocínio do contexto social e do ambiente. Nessas nossas pesquisas aí para fazer o roteiro, eu meio que dei uma empolgada super assim, pesquisei muita coisa. Eu já quero aproveitar para indicar a série da Netflix, Como Mudar a Sua Mente. Achei bem legal, ela é baseada num livro do Michel Poube. Ele trata um pouquinho mais sobre essas drogas psicoativas, mas uma das frases que eu anotei aqui que me chamou muito a atenção é que quando, tipo, o termo psicodélico foi cunhado, ele significa um estado de manifestação mental, né? E, tipo, a natureza dessa experiência é um conjunto da função do estado mental daquela pessoa que está experimentando esse determinado psicoativo e do contexto ambiental mesmo, né? Social. E acho que até o Bruno do Relatos, ele comentou na nossa reunião sobre o Carl Hart, e eu fui dar uma pesquisada, né? E eu acho que isso é uma das coisas que ele mais pontua, principalmente, uma das coisas que chamou atenção, na verdade, que eu tava lendo hoje, da dificuldade, às vezes, de transpassar esses estudos ou ensaios com os animais para humanos, tipo, pegar esses dados e transpor para as pessoas. E uma das coisas que ele fala é exatamente sobre essas alternativas frente à possibilidade de escolha, sabe? Você colocar lá para os ratinhos uma caixinha com água, uma caixinha com a droga e uma caixinha com suco mais doce. Tipo, se o rato tiver a possibilidade de escolher entre o suco mais doce, ele vai ter a chance de, tipo, ter uma escolha alternativa mais consciente. Não sei se vai muito de encontro ao uso adulto de substâncias, sabe? Você ter consciência das suas escolhas. Eu tenho uma visão, assim, que assim, o Carl Hart, né, eu citei eles na nossa reunião ali de pauta, e eu gosto muito do trabalho dele, assim, porque eu acho que ele abriu muito minha visão sobre muita coisa, assim, sobre essa questão das drogas, né. Primeiro que eu acho que a gente, quando olha para a história do uso humano de drogas, ela é muito mais antiga do que a história da proibição do uso de drogas, né. A gente usa drogas, pelo menos o que a gente tem de investigação, assim, né? O que a gente consegue ver é que a gente usa drogas pelo menos até onde a gente consegue se entender como humano, assim, né? O uso de plantas, de substâncias alteradoras de consciência, ele é muito antigo mesmo. Então, eu acho que a gente entender que a experiência humana, usar substâncias para alterar nossa consciência faz parte dessa experiência humana, se a gente parte desse pressuposto, a gente consegue ter uma conversa mais esclarecedora sobre o uso de drogas, porque, na minha opinião, o grande problema do abuso de drogas ele é a falta de preparo e de informação, tanto do usuário como do aparelho estatal, ou seja lá quem que é aquela entidade ali, cuidadora ali daquele usuário, né? Tem o lance de que, primeiro, acho que é uma coisa meio básica, mas que é importante lembrar que dependência química, uso de drogas não é um problema de polícia, né? É um problema de saúde, quando vem a ser um problema, ele é uma coisa de saúde, assim, que a gente deve tratar. E eu acho que entender também esse lance de abuso, de uso, de isso aqui. Por exemplo, né? Alguém citou aí, eu acho, a crise dos opioides nos Estados Unidos, né? O Carl Hart, ele fala muito disso, que um dos grandes problemas para ele da crise dos opioides não é necessariamente o uso abusivo dos opioides, mas sim os adulterantes que existem nos opioides vendidos ilegalmente nos Estados Unidos. Esses adulterantes, eles muitas vezes fazem com que a dose daquela substância seja muito mais nociva em menor quantidade do que aquele opioide que o cara estava achando que ele estava tomando. Então o cara às vezes acaba tendo uma overdose que ela não era intencional, era uma overdose porque ele trocou de fornecedor. E aquele medicamento que ele está comprando, né, que para fazer o uso ali, seja nocivo, seja abusivo para ele, é um medicamento que não tem bula, então ele não sabe a quantidade, né, para o corpo dele. Então muitas dessas pessoas, mesmo as que estão fazendo um uso destrutivo, elas acabam sofrendo um episódio fatal, né, elas acabam morrendo
em decorrência, na verdade, dessa coisa da informação mesmo, né? Porque quando a gente proíbe uma substância, né, essa ideia de proibir uma substância, ela não deveria ser pautada na... A gente gosta muito, né? A gente vê muita galera da cannabis aí, até do movimento psicodélico, que eu sei que eu tô aí envolvido no meio, a gente vê muito essa coisa de, pô, psicodélicos, eles curam a depressão, eles vão curar a depressão, o cannabis é do bem, porra, psicodélicos não tem dose fatal, eles são ótimos. Eu acho ótimo isso, né? Esses argumentos em pró, a gente falar disso, mas, na minha opinião, a gente não deveria estar falando de proibir ou legalizar uma substância com base na sua nocividade ou no seu uso benéfico. A gente deveria estar falando só de, pô, essa substância ela é meio perigosa, né? Vamos fazer uma bula para ela. Porra, hoje, para mim, né? Eu moro em São Paulo, no centro de São Paulo. Para mim, se eu decidir na minha cabeça que eu quero usar Ritalina, é muito mais difícil eu comprar Ritalina do que cocaína. Cocaína eu consigo achar aqui em São Paulo em 40 minutos andando nas ruas do centro. Muito rápido, muito tranquilo. Ritalina, meu filho, eu vou ter que arranjar uma receita, ir na farmácia, passar um puta cagaço. Ai, meu Deus, é tarja preta. Então, assim, eu acho que a questão, né, do abuso de drogas, eu acho que a gente só conseguiria cuidar dele em uma sociedade que não fosse proibitiva, né? Uma sociedade que olhasse e falasse, opa, tem muita gente se matando usando opioide, tem muita gente... o Drauzio Varela, né, ele fala da época dele trabalhando no Carandiru, que quando eles pararam, os presos pararam de usar drogas com seringa e começaram a usar crack, foi horrível, né? Os usuários os dependentes químicos aumentaram em números no Carandiru. Mas a transmissão de HIV diminuiu, porque era uma droga que você fumava agora, você não compartilhava seringa. Então, tipo, você vê que o uso de drogas, o abuso de drogas, ele tá atrelado a muitos outros problemas que são derivados da falta de informação. Existe, sim, um problema com pessoas e substâncias. A gente tem que falar sobre isso. Mas a gente precisa falar sobre isso às claras, né? Entendendo do que a gente está falando, né? O que essa pessoa está tomando, o que ela está acostumada a usar, como que isso muda a vida dela, onde que ela começou a usar, né? Ela tem um aparato familiar, enfim, é uma questão muito mais complexa, né? Do que frase de efeito de político ali, proibicionista e tudo mais, entendeu? Eu acho que é mais por aí, assim. Não sei se eu tô viajando muito aqui por aqui, mas é isso. Não, acho que essa fala é importantíssima. E, inclusive, eu gostei muito da parte que você falou de a gente até ressignificar esse uso de drogas. Primeiro, lembrar que, né, inclusive, isso é uma coisa que tem na abertura do podcast do relato, que como é que era? O ser humano usa drogas desde sempre. E tem outra frase que tem na abertura de um fragmento, acho, de reportagem, enfim, que também eu acho que ajuda a gente a repensar essa questão do uso de drogas como uma coisa de recreação e mais uma coisa até cultural da experiência humana, que é a frase I hate to break it to you, but we are made of drugs. Exatamente. Me lembra muito uma questão que a gente escutou até na aula de farmacologia. Porque tudo que a gente escuta que a gente vai falar, tudo a gente ouve na aula de farmacologia. Que se uma substância não tem um efeito, é porque ela tem receptores dentro do seu corpo que vão, né, que vão interagir e vai de alguma forma causar aquele efeito. E se tem aqueles receptores, aquela, né, que vai, digamos, no caso tô falando de receptores, mas não precisa ser necessariamente um receptor, mas se tem ali dentro do teu corpo uma coisa para interagir com aquela droga, é porque você tem uma substância endógena que é análoga àquela que você está consumindo. E aí a gente usa aqui, por exemplo, a morfina, que, né, tipo, se utiliza do sistema opioide, do nosso sistema nervoso central, mas que originalmente ele existe porque a gente tem dentro do nosso corpo as endorfinas, que são aqueles hormônios que a gente libera, aquelas substâncias que a gente libera quando a gente tá fazendo exercício, que dá, tipo, um super relaxamento, uma super alegria ali, porque, ai meu Deus, que legal fazer exercício, da Jéssica. Eu tava esperando. Mas é uma coisa legal da gente pensar nisso, que se a gente tá usando uma coisa e ela tá fazendo efeito, é porque tem alguma coisa parecida dentro da gente que, tipo, tá ali porque tem função, né? Enfim, não sei se eu fugi demais do tema também. Não, perfeito. E a mesma coisa com a maconha também, o THC, ele ativa um receptor que a gente expressa esse receptor que é ativado por uma substância endógena. Uma delas se chama anandamida, que é parte de um sistema que a gente chama de endocannabinoides. Acontece a mesma coisa com benzodiazepínicos também, a gente tem os diazepínicos endógenos, a gente tem os opioides endógenos também. Isso é muito legal. Muito massa. Inclusive, agora me fez pensar
Porque a gente chama de sistema endocannabinoide, né? Daí, o que veio primeiro? A cannabis ou a anandamina? Sabe o que descobriu primeiro? Falando cientificamente assim. Porque eu acho que é muito mais... Assim, daí o professor pode me corrigir e comentar, mas de experiência minha observando coisas na graduação é que geralmente as pessoas, os cientistas vão estudar coisas que estão fora da gente primeiro e depois acabam descobrindo coisas que estão dentro da gente, né? Em geral é por aí, e boa parte dessas substâncias a gente encontra em plantas. Até os receptores para acetilcolina, os receptores nicotínicos e muscarínicos, vêm da ativação pela nicotina e pelo cogumelo, da muscarina mesmo. Mesma coisa com os endocannabinoides. A gente descobriu primeiro as substâncias e depois foi descobrir os receptores e os ligandes endógenos. Eu vi um TED Talk uma vez que ela falou que provavelmente demoraram tanto pra estudar o sistema endocannabinoide por causa da planta que usaram pra descobrir ele, que foi a maconha, né? E parece que mantiveram ele por segredo durante muito tempo até decidirem estudar justamente por causa da cannabis. Legal, eu não sei exatamente os bastidores de como foram os estudos, mas não surpreende, assim, porque pega esse avanço grande da biologia molecular e das técnicas para clonar receptores e quantificar uma série de substâncias e espectrometria de massa para detectar que várias substâncias que a gente tem no nosso sangue, elas começam a explodir, assim, a partir da década de 60, 70 e coincide com guerra às drogas. Então, deve ter um viés aí de ter atrasado os estudos, com certeza. Eu acho que até pegando puxando esse gancho aí do panorama histórico aí, década de 70, guerra às drogas, uma coisa que eu acho legal entender também é como que a guerra às drogas e esse surgimento de, por exemplo, né, uma coisa que é mais o meu campo ali de estudo, assim, os psicodélicos, né, como que a psiquiatria ela foi se modulando também ali no século XX, né? De uma coisa que era estritamente sobre a mente para uma coisa remedializada e aí depois uma coisa sobre a mente de novo. Eu acho que ela foi meio que indo de lá para cá, né? Até a chegada da indústria farmacêutica, assim, né? Quando a indústria farmacêutica começou a se desenvolver com mais potência ali na segunda metade do século XX, o psiquiatra, né? Ele ganha um outro papel ali, eu acho, dentro do panorama social ali de ser um médico e um acadêmico, assim, né? Então, eu acho que a psiquiatria moderna começou a ser muito remedializada e o descobrimento de psicodélicos, por exemplo, e o potencial terapêutico que eles poderiam ter e tudo mais, ele acabou chegando um pouco ali nesse cenário, né? Aí veio o cenário de proibição de guerra às drogas e aí lá na década de 90 a gente começou a sentir uma abertura ali, principalmente o surgimento da MAPS, né? Que eu citei um pouco mais cedo aí no episódio. E a gente começou a ver um approach, né, assim, um jeito de enxergar uma psiquiatria que os psicodélicos chegaram trazendo, né, os proponentes dos psicodélicos chegaram trazendo, que é uma psiquiatria que anda entre a psiquiatria mais remedializada, né, com foco no medicamento, né, que é muito daquela época que depressão é químico, depressão é só né, tinha aquele discurso, né, de que depressão era só uma alteração serotoninérgica e só se você resolve, ponto, né, e a gente viu que não é bem assim. Então eu acho que os psicodélicos eles chegaram para trazer propor um tipo de olhar entre o remedializado e o puramente da mente, né, que é a psicoterapia assistida com o uso de medicação, né. Então eu acho que esse modelo de ter uma psicoterapia assistida com medicamento, né, que é o modelo de tratamentos psicodélicos, por exemplo, é uma coisa que só foi possível por causa dessa, querendo ou não, desse vai e vem aí da psiquiatria no século XX, né, de neurônios, isso aqui, nossa, dopamina, e esse hype todo que foi se criando e culminou no que a gente tá vendo agora, assim, né. Eu queria, na verdade, resgatar uma coisa que você comentou, professor, de que a cocaína ela tem uma taxa de 20% de vício. Então, tipo, 20% dos usuários vão acabar adquirindo esse vício. Eu achei super baixo, na verdade. Tipo, eu esperaria que, cocaína ia ser uma coisa absurda. Sim, esse número surpreende, na verdade. Acho que a gente tem um estigma
considerável, assim, sobre qual é o risco, né? A sensação que dá é que se você experimentar uma vez, você vai tornar dependente, com certeza. Ainda assim, 20% ainda é um número, se parar para Grande. pensar, né? Se você Bastante jogar um gente, dado né? assim, né? Acho que ainda é um risco. É claro que tem explicações para entender quem é essa pessoa, em que contexto que essa pessoa está, para ela estar dentro desse grupo de 20%. Tem, inevitavelmente, um contexto genético, que às vezes a gente não consegue explicar, porque vão ser inúmeros genes e múltiplos fatores, mas tem contextos do próprio, talvez influenciados também pela genética, de como que a pessoa se comporta no ambiente que ela vive, e o ambiente com certeza vai ter um papel sobre isso. E de novo a gente volta àquela questão do Parque dos Ratos e como que isso se faz a translação para humanos, o que a cocaína está representando para aquela pessoa que faz parte dos 20%. Isso está preenchendo algum tipo de vazio? A pessoa já tinha alguma alteração no sistema de recompensa causada por inúmeros fatores, de repente, não só genéticos, mas adversidades ao longo da vida, para que ela venha depois a perder controle desse consumo, porque no final das contas a dependência vai ser isso, né? Uma coisa é fazer o uso de uma substância e outra coisa é você ter um uso nocivo, não só nocivo, porque a gente tem um uso nocivo de várias coisas, né? Por exemplo, comida. A gente se alimenta mal frequentemente, eu imagino, e isso talvez seja um uso nocivo de algo que é essencial à nossa sobrevivência, que é a comida. Mas além disso, uma droga que pode ter um efeito nocivo, por ser ligeiramente tóxica, a pessoa dependente ela perde o controle sobre esse uso. Então, o que será que essa pessoa que perde o controle tem de diferente? Isso que tem muita gente tentando entender ainda. Perfeito. Eu acho que pelo que a gente tá falando, tipo, o contexto realmente tem tudo a ver com o que aquela droga vai... Como aquela droga vai agir no corpo da pessoa, né? Até quando a gente discute, tipo, a galera que tá fazendo tratamento pra dependência, uma das coisas é ela ficar longe daquele contexto em que ela usava a droga, né? Até a professora Luana falava, ficar longe da parafernália e dos instrumentos que ela usava pra usar a droga. Porque aquilo pode levar a uma recaída, né? Eu acho que um lugar legal de olhar assim, né? Você pensar, tipo, a gente falou do experimento dos ratos, assim, mas se você pensar no que a gente chama hoje da região da Cracolândia aqui em São Paulo, né? Que existem muitas pessoas que fazem um uso compulsivo de crack e que, assim, né? Eu acho que o Carl Hart, ele fala uma vez quando ele veio pro Brasil que ele acha que Cracolândia é um nome até ofensivo, porque crack é só uma parte do que acontece ali, né? Ele é só um pedaço da história do que aquelas pessoas estão fazendo ali, né? E eu acho que é muito interessante você olhar e pensar, pô, por que a prevalência do uso de crack nessas regiões ela é muito mais alta, né? Desse abuso, né, dessa substância, do que em outros lugares, né? E eu acho que entra nesse lance da lógica do rato ali também, né? De você parar pra pensar que, pô, o cara não tem nada, velho. Tipo assim, eu vi até um psicólogo que eu gosto bastante, redutor de danos, que ele falou sobre isso uma vez, que pô, se ele falou, pô, a última coisa que eu ia tirar daquelas pessoas é o crack. O crack é a única coisa que tá dando alegria pra elas e tá acabando com elas, mas é a única coisa que é o único sentido de recompensa que elas têm ali. Então, o que aquelas pessoas precisam é de moradia, é de trabalho, é um sentido pra trabalhar, pra fazer as coisas e diminuir aquele uso, né? Isso é uma lógica de redução de danos, né? Que é uma lógica que até pouco tempo atrás era uma política vigente nacional, assim, né? Agora não é mais. Mas a redução de danos, ela tem essa visão, né? De você tratar esse abuso da substância sem falar de abstinência puramente, né? Que o contrário de vício, ele não é a sobriedade, não é a abstinência, né? Ele é a conexão, ele é você ter uma conexão com a vida, né? O vício de uma droga, ele vem muito dessa desconexão, né? Que você acaba suprindo essa falta, esse vácuo com o que aquela substância está te proporcionando, né? Porque aquilo, é gostoso, né? Usar drogas, né? Depois que a gente não é mais criança, a gente percebe que as pessoas usam porque ele traz um prazer muito alto, né? Seja lá de qual forma que for, né? E se pensar que a dependência é uma perda do controle do uso, tentar tratar a dependência simplesmente pela abstinência, não é realmente tratar
a perda do controle, né? Verdade. Então, como essa pessoa recuperar o controle, ou seja, é possível, talvez seja mais fácil ela recuperar o controle do que ter uma abstinência de 100%. Às vezes tem aquela expressão de que o alcoolista não pode dar o primeiro gole, mas é muito difícil não dar o primeiro gole. Talvez seja mais realista ela conseguir dar 1 ou 2 goles só do que não dar nenhum. Exato. Os estudos que avaliam tratamentos para dependência, às vezes eles avaliam o tempo de abstinência. E eles avaliam por 3, 6 meses. E se 20% ficar em abstinência nesses 6 meses, o pessoal comemora, sabe? Que é muito difícil as pessoas ficarem realmente abstinentes. Eu acho que é importante também, assim, entender que nem você falou muitas vezes aqui, né? Cada pessoa é uma pessoa, é muito difícil ter uma resposta muito fechada, assim. Então, eu entendo que, assim, pode ser que tem pessoas que a abstinência vai ser o caminho, né? Que a gente tem aqueles tipos dos 11, 12 passos, né? Tem todos os vários tipos de lidar com essa questão. E eu entendo que pode ser um caminho, né? Mas é importante a gente expandir esse horizonte, né? Justamente para o indivíduo que é tão complexo, tão multifacetado, ele tentar olhar e falar, puta, por aqui eu acho que é melhor para mim. Acho que, puta, do jeito que eu sou, vai funcionar melhor tentar ir por aqui, né? Acho que isso é empoderar mesmo a pessoa de tomar suas próprias decisões, né? Eu acho que quando a gente lida com dependência, a gente tem muito principalmente na redução de danos, essa coisa, assim, de empoderar o indivíduo, né? Dele olhar e falar, não, pô, vou por aqui, assim. Acho que é muitos caminhos, né? Tem uns casos de insights que as pessoas têm e, de repente, dá um clique nelas e elas realmente conseguem entrar em abstinência total e por anos. Verdade. Aí é o curioso como conseguir atingir esse estado também. Essa é uma outra grande questão. Então. E falando em dados surpreendentes, que a gente estava mencionando da cocaína, que vicia 1 em 5, a gente foi no Instagram também, uma das coisas que a gente fez da pesquisa com os nossos ouvintes, foi uma enquete perguntando se toda droga vicia, né? E você acha que toda droga vicia? E eu particularmente estava esperando que todo mundo ia falar que sim, porque justamente tem esse estigma, né? Mas na verdade a maioria respondeu que não. Foi 75 não para 46 sim. Eu esperava que sim também, achei que a galera ia responder que sim, hein? Fiquei surpreso, hein? Né? Da hora, pô, legal. Foi acho que do Instagram da Jéssica que teve uma resposta, tipo, a maioria falou não, né? Uhum, que legal, meu. A minha foi que a maioria da galera respondeu que não. E eu acredito que é por conta do perfil mesmo do público do meu Instagram. Porque tinha as enquetes dos Instagrams pessoais também, né? Não só pelo Instagram dos líderes. Não, que massa. Mas eu acho que também vai muito de encontro com o que a Estela falou no começo do episódio, que parece que existe uma conscientização maior, assim, sobre psicoativos hoje. Tipo, a galera tem um pouco mais de consciência sobre o que vicia e o que não vicia. Eu acho que daria pra aproveitar já esse gancho para perguntar pro professor Bruno, né, se toda droga vicia e que, tipo, quais são os mecanismos que envolvem a adição por alguma substância. Bom, acho que aquilo que a gente, em geral, quando fala droga, nesse contexto, a gente está, em geral, se referindo a o que a gente chama de drogas de abuso ou drogas recreativas. A princípio, todas têm o potencial de levar à dependência. A maconha vicia? Puxa, tem discussão sobre isso, mas quando você vai ver se olhar os critérios mais aceitos na comunidade científica, os critérios lá do DSM-5, várias pessoas se encaixam nesses critérios. Talvez seja uma dependência diferente, alguém dependente de maconha, alguém dependente de crack, por exemplo. Talvez sejam contextos, substâncias com efeitos bastante diferentes, que vão ter características da dependência diferentes também. Mas, a princípio, todas essas substâncias que a gente se refere como drogas recreativas poderiam levar à dependência com proporções menores. Então, a proporção de pessoas que experimentam maconha e vão atender aos critérios de dependência depois é bem menor da maconha do que em relação à cocaína. E a base neurobiológica seria
a ativação do sistema de recompensa. O que a gente precisa eventualmente fazer, a ciência, os neurocientistas, e tem que compilar os dados e analisar eles com um olhar menos enviesado, é entender melhor o que é o sistema de recompensa. Porque resumir ele em aumento da transmissão dopaminérgica parece que não explica o mecanismo de ação de como que essas substâncias vão fazer com que ative esse sistema de recompensa, que é você querer aquilo novamente. Em geral, tudo aquilo que é prazeroso, a gente vai querer novamente. Não necessariamente o nosso corpo quer algo que a gente acha prazeroso. Às vezes tem uma dissociação, né? Apesar de você estar sentindo aversão com aquilo, você ainda tem a tendência a continuar fazendo. Isso aparece muito nas compulsões alimentares. A pessoa já não está mais sentindo prazer, mas não consegue parar de comer. Ou a pessoa está indo atrás de uma droga específica para tentar voltar a um estado normal, ao invés de buscar aquela euforia que ela buscava lá no início. Então ela está servindo, é o que a gente chama de um reforço negativo. Ela está fazendo o consumo para reverter uma situação negativa. Nem sempre vai ser nesse início, assim, que vai levar a pessoa a fazer de novo a ação, nem sempre vai ser um aumento da transmissão dopaminérgica. Essa é a parte que falta entender ainda. Até tava lembrando agora que o professor falou, uma vez a gente viu uma tabela de drogas que tem maior potencial de causar adição, que daí tem lá heroína, os opioides lá em cima, né? E tipo lá embaixo tem a maconha, o LSD, essas alucinógenas mas esse potencial realmente é um mecanismo que a gente não conhece, químico no cérebro, ou que nem às vezes eles falam que é tipo o vício psicológico, que não necessariamente mudou alguma coisa na fisiologia da pessoa, mas tem alguma coisa que ela não consegue largar aquilo. A gente tinha uma classificação antes de dependência química e psicológica, mas no final a gente fundiu tudo num conceito só. Numa visão mais antiga de dependência, a dependência ela era baseada principalmente em você ter tolerância e sintomas de abstinência. Então, o que seria a tolerância? Você precisar de uma dose cada vez mais alta para ter o mesmo efeito, ou você querer efeitos cada vez mais intensos. E a abstinência seria aquela sensação ruim, você passa mal quando fica na ausência da substância. Com o tempo, isso passou a ser, assim, a dependência ficou mais focada na perda do controle do uso, ou seja, você continuar usando, mesmo tendo consequências negativas, mesmo você querendo parar e não conseguindo. A dependência acabou se focando mais com relação a isso do que na separação entre física e química. Agora, o que leva uma substância a ter um efeito, uma propensão menor à indução de dependência, provavelmente tem a ver com o próprio mecanismo, com os efeitos que ela vai induzir no corpo mesmo. Hoje em dia a gente não divide mais tanto em dependência química, dependência psicológica. É tudo junto. A gente tenta integrar mais as coisas. Eu ia só falar que é muito louco isso de, tipo, se você pegar esse lance você falou que psicodélicos, né, essas substâncias estão geralmente no final dessa lista, assim, né, tipo, como substâncias menos aditivas, não sei. E talvez do ponto de vista dessa primeira definição que o professor falou, né, de tolerância, era tolerância? Qual que era o outro fator, professor? Abstinência, né? Abstinência e tolerância. Isso. Uhum. Eu acho que tudo bem, se você olhar desse ponto de vista, realmente você não vai encontrar um padrão de aditivo. As substâncias psicodélicas, elas são atóxicas, muitas delas são usadas no tratamento de dependência, na verdade, né? Então elas ajudam a parar o uso de outras substâncias. Só que, você também encontra pessoas que fazem um uso que pode ser considerado um uso abusivo, que pode sim ser considerado dentro lá de todos os critérios da dependência química um uso de aditivo, né, daquelas substâncias, mesmo a substância por si só não fazendo, vamos dizer assim, de um jeito bem, né, nada em relação à parte química da dependência mesmo, né? Então, LSD, por exemplo, né? Eu sei que tem toda uma questão de que é uma substância legal, a gente não sabe se o que a pessoa consome é realmente LSD ou outra substância análoga, mas, você pega o cogumelo, né, de Psilocybe cubensis, os cogumelos de psilocibina, né, que eles também são substâncias
consideradas muito seguras, assim, tem pessoas que podem sim fazer um uso abusivo dessas substâncias. Não porque necessariamente está fazendo um dano fisiológico, um dano pro corpo daquela pessoa, mas porque ela está deixando de estudar, ela está deixando de trabalhar para fazer aquele uso está associado a um comportamento que pode ser, como a gente falou no começo, pode ser um comportamento mais recreativo e de um jeito menos um recreativo ruim, né? Aquela coisa mais ali inconsequente. O cara pode estar envolvido ali com uma situação ali que não é bom ali porque ele precisa fazer ali com os objetivos dele. Enfim, velho, é muita coisa, né? Então, é aquela coisa, a pessoa que tem a dependência de jogos, né? A dependência de coisas que também não são substâncias, né? Eu acho que entra muito nesse lugar do hábito aí, que por mais que a cannabis, né? A galera gosta muito de falar que cannabis não vicia, que cannabis... E ótimo, adoro falar bem de cannabis, mas tem pessoas, como o professor falou, que se enquadrariam, assim, tranquilamente nesses critérios aí de dependência química. E fica essa questão, né? Onde que tá? Tipo assim, é no hábito? Tipo assim, é mais ali na genética daquela pessoa? Como que vê isso, né? Eu queria falar sobre isso também, porque quando eu e o William, a gente estava conversando ontem sobre essa questão de será que tem diferença entre vício químico e vício psicológico? Eu pensei realmente nessas coisas que, na verdade, não são substâncias psicoativas, mas que às vezes a gente tem uns comportamentos meio que de vício, né? Por exemplo, tem o propanolol, que é um beta-bloqueador, que às vezes as pessoas usam em situações de estresse, porque ele vai diminuir toda a frequência cardíaca, vai, prevenir tremores. Daí a professora, novamente em farmacologia, que estávamos falando sobre isso, porque tudo que acontece de legal acontece na farmacologia, ela tá falando que ela, dá pra usar antes de, por exemplo, apresentação. Se você tá nervoso, você pode ir lá usar o propanolol, que você vai ficar, de boa. Só que daí, imagina se a pessoa, começa a usar isso à torta direito. Toda vez que ela pensa, ai meu Deus, vou ficar ansioso, tá ligado? Exato. E começa a usar o negócio de certa forma, ele não vai ter um vício, não é uma substância psicoativa, né? Eu pelo menos acho que não dá pra considerar. Daí, se quiser me corrigir, o professor Bruno vai... Ele não vai causar aquele vício químico, mas de hábito, né? Ou de insegurança, você fica inseguro, você usa, né? Eu acho que o mesmo lance, da nicotina. A galera que fuma normalmente associa, fumar como um momento de, relaxar. Tô passando uma situação muito estressante agora. Meu irmão, por exemplo, fuma direto, cartelas, assim, por dia. É uma situação estressante que ele passa, no celular, que tem que responder alguma questão no trabalho. É 2, 3 cigarros que ele fumou lá fora, sabe? Posso fazer só uma consideração em cima disso, que eu acho que tem um lance, que eu não sei se vou explicar da melhor forma, o professor, se ele quiser me corrigir aí, mas que eu acho que existe vamos supor, né, o cigarro, né, ele te dá um efeito de relaxamento, você fuma ele, aí você sente, se você fuma a primeira vez, você não tá acostumado a fumar, você pega ali um cigarro vermelho, aqueles mais fortes, você fuma, ele vai te deixar meio que, né, a pressão meio baixa, assim, aquela coisa um pouquinho, sabe, você fica um pouco mais relaxado. Agora, o cara que fuma com frequência, né, uma cartela por dia, ou que tem um uso mais excessivo do cigarro, ele associa o cigarro, geralmente, né, com esse momento de relaxamento, mas quando o cara tá no terceiro cigarro dele, fumando numa situação de estresse, não necessariamente aquele terceiro cigarro tem a ver com a sensação que ele tá buscando de relaxamento. Ele já tá fumando uma coisa mais de hábito mesmo, né? Ele já tá no eco ali da sensação, que acontece muito com usuários frequentes de maconha, né, de cannabis, que o cara ele já não tá necessariamente chapado no terceiro, quarto baseado do dia, só que é um pouco mais a ver com aquele hábito, né, com às vezes prolongar um pouco aquele retroefeito ali da maconha, né? E você acaba vendo que se mistura muito, né? A parte do uso e da percepção dos sintomas ali, né? Psicoativos e também do que aquilo tá associado, né? Fumar, seja o cara que fuma por prazer, por recreativo, ou fuma depois de trabalhar de um dia longo de serviço, ou, né, antes de uma apresentação, que seja, né? Sim. Eu acho que, aproveitando o gancho que a gente tá entrando nesse assunto, um dos tópicos, assim, que a gente tinha separado, e também foi dos tópicos que a gente fez pergunta, né, pra galera no Instagram, o que vinha à cabeça delas quando, a gente questionava o que motivava as pessoas a buscarem ou fazerem o uso dessas drogas recreativas, né? Eu acho que a gente discutiu bastante algumas das coisas que levam à motivação no uso de psicoativos, mas as respostas, elas foram, das mais variadas possíveis, né?
desde a considerar essas substâncias como uma válvula de escape dessa rotina estressante ou de alguma situação que a pessoa está passando, esquecer os problemas, se manter acordado e melhorar o desempenho, como universitários, tomando café todo dia e tendo azia, gastrite, autocrítica. Como status também, muita gente não tem em relação a se sentir pertencente a um grupo, né? Uhum. Mas 3 das respostas eu separei aqui que me chamaram a atenção e até eu acho que seriam coisas legais a gente abordar. Foi problemas psicológicos e mentais, né? Que eu acho que vai muito da parte subjetiva e do contexto que leva as pessoas a usarem psicoativos, que é muito que a gente tem comentado até agora. Vício a gente já comentou um pouquinho, mas também existem alguns contextos e aplicações religiosas e até medicinais, né? Como a gente começou a falar do contexto da psicoterapia e tudo mais, que é muito legal. E uma das coisas que eu acho incrível, que você sempre faz dentro do Relatos, Bruno, é trazer esse contexto histórico, assim, junto dos psicoativos. Na sua percepção, assim, da construção dos roteiros até agora, o que você acha, assim? Qual seria a maior motivação? Então, eu acho que, tipo, na minha concepção, assim, eu acho que, primeiro que essa resposta pode variar muito, né? Eu acho que depende muito, porque, em suma, assim, eu acho que o ser humano usa drogas e isso faz parte, como eu, sem querer ser repetitivo, da experiência humana. Em que sentido? No sentido de que a gente tem estimulantes, a gente tem drogas que vão te acalmar, a gente tem várias substâncias que elas não necessariamente elas vão ser uma válvula de escape do seu dia a dia. Muitas vezes elas vão ser só um facilitador do seu dia a dia. A gente usa drogas, né, psicoativas na medicina para facilitar alguns processos, né, que seriam muito mais difíceis, né, sem o uso daquelas substâncias, né, tipo falando de analgésicos e tudo mais. Então eu acho que assim tem esse lado, né, de substâncias para o uso, porque elas de alguma forma facilitam a nossa experiência na vida. Tem o lado de válvula de escape, que algumas pessoas recorrem ao uso de substância porque aquele uso de substância é o maior pico de alegria na vida dela. A vida dela tá horrível, a vida dela tá ruim, ela não encontra felicidade em nada, tá ruim aqui. E é importante lembrar também que a dependência química, ela é muito associada, né, ela vem muito associada a outros transtornos mentais também, né, como depressão, transtorno de ansiedade. Então, assim, tem esse uso também de válvula de escape, que eu acho que a galera acaba reduzindo, né, isso, né, o uso ele é a válvula de escape. Tem o uso também investigativo, a gente pode chamar assim, né, de psicodélicos, né, que são essas substâncias que elas, como acho que foi você que disse, Jéssica, aquela definição do como mudar sua mente, né, que as substâncias que manifestam a mente, né, em algumas outras traduções, que manifestam a alma, né, que são substâncias que podem ter seu uso recreativo de válvula de escape e podem ter seu uso investigativo, de explorar a mente. São essas substâncias que também estão sendo usadas nas psicoterapias e né, da famosa medicina psicodélica. Então, eu acho que existem muitos caminhos, sabe? Perdão, pode falar aí, desculpa. Eu só comentei que é muito chique falar uso investigativo. Chique, né? É uma coisa meio, tipo... eu não gosto muito de florear muito, né? Eu acho que a galera que comunica sobre psicodélicos, às vezes acaba floreando muito essa coisa do uso. Mas ele né? Talvez um uso investigativo, um uso meio de autoconhecimento, né? Ou às vezes, porque tem, né? A galera que quer usar pra se conhecer, se entender, ou o cara que quer usar uma substância porque ele acha que vai ajudar ele a conhecer o inconsciente, ou... Enfim, né, os psiconautas, né, os navegantes da mente, tem todo um tipo ali de uso específico para isso. Então, assim, a cafeína, né, que é uma coisa muito associada ao trabalho, né, a cafeína tem uma história, acho que do século passado, eu não vou saber dizer a data, os nomes certinhos, mas que ela foi muito empregada, assim, na época, por mulheres trabalhadoras numa fábrica, que o patrão percebeu que em determinado momento do horário de trabalho delas, elas não produziam tão bem mais, e se ele colocasse ali um coffee break, né, que a gente conhece hoje, que é aquela pausa do café, elas produziam mais. Então ele percebia que drogando as funcionárias dele, ele teria mais produtividade e mais lucro no final. E isso virou uma coisa que, assim, a gente ama o coffee break, é ótimo, adoro parar o trabalho para tomar um café.
Mas você não tá tomando café porque o patrão é bonzinho com você tá tomando café porque você vai ficar mais ativo, vai trabalhar melhor. Então, assim, é muito legal se perceber como não tem como a gente falar da história, da humanidade, do nossa interação social com outras pessoas sem a gente falar desse uso de drogas. Agora, assim, abuso, aí beleza, aí a gente tá falando de outra ramificação do uso, né? É só mais uma. O problema é que a galera geralmente pega uma definição e trata como aquilo é a forma arbitrária de entender essa questão. E não é culpa de ninguém, de nenhum indivíduo. Isso é culpa de décadas e décadas de proibição, de guerra às drogas, essa narrativa política e tudo mais, que aos pouquinhos a gente vai, tirando aí e mais suave. Uma das coisas que o Carl comenta bastante também, né, é principalmente sobre a porcentagem das pessoas que se tornam adictas, né? Tipo, a gente viu que 10% das pessoas, 10 a 20% das pessoas se tornam adictas, e a gente fica realmente chocado, porque existe uma histeria decorrente dessas guerras contra as drogas, que acaba, até como ele menciona em muitas das palestras que ele dá, e até no livro dele, mascarando os verdadeiros problemas daquelas pessoas que são marginalizadas e deveriam ser assistidas por políticas públicas que deveriam ser melhor direcionadas a solucionar o que leva elas a se tornarem adictas, né? E essa questão do uso dos psicoativos na neuropsiquiatria foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, quando eu assisti a série Netflix. Porque, assim, eu era um total ignorante sobre esses temas. Eu comecei a entender mais sobre ouvindo primeiro relatos, obviamente, e passando a palavra do relatos para todo mundo do delírio. Mas pesquisando, assim, e assistindo, o contexto da manifestação mental associada aos psicoativos está atrelado também a essa parte do mecanismo se tornar mais consciente sobre o próprio self. Então, até as alternativas na psicoterapia, usando, por exemplo, o LSD, a psilocibina, ou até o próprio MDMA para tratar transtorno do estresse pós-traumático, tipo assim, foi um choque, assim, para mim, principalmente assistindo a série, que às vezes estava relatando, assim, casos de pacientes que já tinham testado de tudo disponível dentro da clínica. E a única coisa que, tipo, realmente ajudou eles foi o uso de psicoativos. Obviamente, voltando a todo aquele contexto, num ambiente assistido e condicionado, né? Daí eu queria aproveitar e até puxar um pouquinho agora para o professor Bruno, a importância, assim, o que você acha do papel da ciência na desconstrução desse estigma contra as drogas, né? Já que hoje, principalmente após o ano de 2000 ali, com a volta da pesquisa, o boom, assim, de psicoativos, até com o Peter Gasser, com o protocolo do LSD, aprovado pelo FDA, o papel, assim, da ciência na desconstrução desse estigma, a importância. Com certeza a ciência tem um papel importante, porque às vezes ela acaba tendo um certo argumento de autoridade, assim, e se você começa, por exemplo, com, sei lá, colocando um uso terapêutico para o que era uma droga de abuso e agora ela passa a existir na farmácia, isso não que seja o único caminho, não que seja o caminho mais correto, mas é inegável que ajuda a reduzir o estigma que as pessoas têm sobre essa substância. Então imagina ter LSD na farmácia, sabe? Aquilo de repente não é um negócio demoníaco que você pega no beco escuro, sabe? É algo que tá ali às claras, sabe? E se tá às claras, tem uma bula, as pessoas falam a respeito, tem uma prescrição, os efeitos colaterais são mais conhecidos, tem indicação para o uso. Você fala com alguém e a pessoa fala que toma Rivotril, a pessoa não fala escondido que toma Rivotril, sabe? Eu tomo Rivotril. Não, ela fala, pô, eu não tava conseguindo dormir, também é um Rivotril, sabe? É natural. Então, acho que a ciência trazer um pouco essa terapêutica para frente, como eu falei, não é a única alternativa, talvez não seja a melhor, mas ela com certeza ajuda a trazer um pouco mais de luz. Eu não tenho certeza agora se foi o LSD, que foi era para ser uma alternativa à Ritalina. Não vou lembrar agora. Não vou saber dizer também, hein? Essa não pegou. Poxa. Também não vou saber. Mas, assim, tem alguns experimentos já com
com os psicodélicos clássicos, então LSD, psilocibina, com ações terapêuticas, inclusive, como o Bruno comentou, para a própria redução do uso abusivo de outras substâncias. E, além dos psicodélicos clássicos, tem vários e vários estudos, e inclusive já foi aprovado no Brasil, o uso da cetamina ou ketamina. Aí vocês podem falar como preferirem, cetamina ou ketamina, que é um anestésico, era um anestésico veterinário, ele está mais em desuso atualmente, tem outros que vieram a substituir, mas é tradicionalmente um anestésico veterinário, também, olha só que curioso, também é usado como uma substância de abuso, porque é um psicodélico não clássico, então ele tem essa mistura do clássico junto com psicoestimulante, então, sei lá, um LSD meio anfetamina, assim, sabe, dá uns efeitos um pouco diferentes. E tem sido usado para depressão resistente a tratamento, e já foi aprovado pela Anvisa com esse uso, o que é bastante interessante. Muito legal. Eu acho que só complementando essa parte, né, que o legal dos psicodélicos, né, eu acho que o professor saberia dizer melhor do que eu também essa definição, mas quando a gente fala de psicodélicos clássicos, né, sem entrar muito em detalhes, a gente está falando das triptaminas, né, uma classe de substâncias que geralmente atua num receptor específico da serotonina, né, que é o 5-HT2A. E o lance de psicodélicos, separar psicodélicos de outras substâncias, tipo cocaína, né, estimulantes e álcool e tudo mais, eu acho que tem mais esse lance com, apesar de parecer um pouco subjetivo, com o que a Jéssica falou ali da palavra psicodélico significar manifestar a mente, né, porque essas substâncias, né, sejam os psicodélicos clássicos que atuam nesse receptor específico aí da serotonina, ou outros psicodélicos como a ketamina, né, ou o MDMA mesmo, né, que ele é mais parecido ali com a anfetamina, eu acho que é a questão de ser substâncias que elas são, de alguma forma, de um uso que podem beneficiar um uso terapêutico, né, de exploração ali pessoal e pelo menos para mim, assim, essa definição ela é muito questionada até dentro da própria comunidade psicodélica, né, de o que é psicodélico e o que não é. Para mim, eu gosto do jeito que o Carl Hart enxerga, né, o Carl Hart nem gosta muito dessa palavra, assim, apesar de eu gostar, né, eu tenho um podcast com essa palavra, mas entender que muitas substâncias, sejam elas psicodélicas ou não, elas podem ter um papel muito importante para a saúde mental, né, para o fortalecimento da saúde mental de algumas pessoas, nos contextos corretos, sejam eles religiosos, terapêuticos, né, ritualísticos, se elas forem usadas em conjunto com algumas outras práticas, né? Então a gente não está falando só do uso, né? De novo aquele lance da psicoterapia e tudo mais. E é muito louco, porque você vê ketamina, LSD, cogumelo, aí sendo usado para tratar ansiedade, depressão, isso, aquilo, tipo, cada dia sai um estudo novo, né? Eu até tava lembrando agora de uma entrevista que eu vi da Rita Lee, que ela falou que, tipo, quando ela usava LSD, ela viajava num grão de areia e o grão de areia mostrava pra ela o universo. E, tipo, tava lendo esses tempos sobre o termo enteógeno, né? Que daí, tipo, é uma substância que te ajuda tipo, viver uma experiência acima da matéria, né? Ficar mais próximo da alma e trazer a mente. E daí eu não sei até que ponto que a ciência fala disso, porque acho que a mente já é meio intangível ainda, né, pra ciência. Mas principalmente os povos, acho que é da América do Sul e tal, eles usavam essas substâncias para uso terapêutico há muito tempo. E hoje a ciência está tentando explicar isso um pouco mais, né? Do jeito que dá, eu acho, né? Agora, o que é a mente, aí a ciência realmente tem problemas em responder, né? Porque é muito difícil. A definição formal, mais formal possível, a mente seria um epifenômeno da atividade cerebral, sabe? Mas o que isso significa, afinal de contas? Como que da atividade elétrica de neurônios a gente pensa? Epifenômeno seria um subproduto, assim, uma consequência, sabe? A atividade cerebral gera a mente, sabe? O que não responde o que é a mente, né? Afinal de contas. Mas é muito massa que a ciência pega essas substâncias que, tipo, a humanidade já tem há muito tempo e tenta explicar o porquê, né? De algum jeito. E falando de coisas intangíveis e de uso, tipo, completamente antigo, milenar de substâncias pela humanidade,
uma coisa que você fala muito nos episódios do Relatos, Bruno, é em relação ao uso religioso dessas substâncias, né? Que, tipo, realmente as pessoas usavam os psicodélicos pra se sentir conectadas com o divino, sabe? E eu fico... Gente, como é que a gente foi daquilo de usar pra se sentir conectada com o divino com isso, sabe? Que a gente tem hoje em dia, de todo esse estigma proibicionista, enfim. Perfeito. Então, eu acho que é muito... Quando você olha para a história, né, do uso de substâncias, né, você se dá de cara com uma prática que ela não é necessariamente religiosa, ou talvez não seja um dogma escrito, não é alguma coisa como o budismo, ou o judaísmo, ou o cristianismo, e é o xamanismo, né? O xamanismo, ele é tido como uma prática muito arcaica, né? Uma das mais antigas que a gente conhece, de voo mágico, né? Assim que eles definem lá pelos povos ancestrais, assim. Esse voo mágico, basicamente, em outras palavras, pra gente aqui, seria estados alterados de consciência, né? Estados não ordinários de consciência. Então, é basicamente uma prática que visava você masterizar estados de êxtase, né? Esses estados não ordinários, né? Estados psicoativos, através de diversas técnicas diferentes, que entre elas incluíam o uso, né? O consumo de preparos de algumas plantas, alguns vegetais que eram conhecidos por esses xamãs, né? Esses mestres, como psicoativos, né? É claro que a gente está falando de uma época, assim, há milhares mesmo de anos atrás, assim, onde essas práticas, o xamanismo, né, ele não pode ser definido como uma religião, porque ele, além de não ter um mestre, ele se adapta muito a cada cultura, né? A gente tem o xamanismo siberiano, a gente tem o xamanismo da América do Sul, a gente tem diversos xamanismos ao redor do mundo. Mas o que se assemelha dentro dessa prática é esses estados de êxtase, né? Esse chamado de voo mágico, né? Que é quase que uma figura que é não só o médico, o sacerdote, o feiticeiro, também como a pessoa que vai levar a sua alma para outros planos, né? E ela consegue acessar esses lugares. É uma pessoa que vai conhecer todas as plantas da região. Então a figura do xamã, né, dentro do xamanismo, ela engloba todas esses arquétipos, assim, né? E a gente consegue ter relatos, assim, né? Não relatos, né? Mas a gente consegue ter algumas evidências acerca do uso desse tipo de substância, desse tipo de planta por culturas conhecidas por fazerem práticas xamânicas, né? A ayahuasca, né, o que a gente conhece hoje como ayahuasca, né, o chá de santo daime, né, o vegetal, usado por muitas religiões ayahuasqueiras brasileiras, ela foi descoberta, aparentemente, pelo que a gente conhece da história, né, de quem pesquisa isso, ela foi descoberta dentro de um contexto xamânico, né, ali na região amazônica, ali do rio Napo. E muitos outros vegetais, como o peiote, que tem mescalina, né, que é um psicodélico muito conhecido. Então a gente foi desenvolvendo milhares e milhares de anos como humanidade o uso dessas substâncias de diversas formas, né? Na Índia eles fazem um uso também ritualístico de cannabis através de uma bebida, né, que eu não sei nem pronunciar, mas é tipo ban, alguma coisa assim. Tem vários lugares, toda cultura que você conhecer ancestral, você vai encontrar algum uso de algum alterador de consciência, né? Aqui mais para as Américas a gente encontra muito disso entre os maias, os incas, né, os povos ameríndios também. A gente encontra muito esse uso estático ali, né, esse estado estático que também é encontrado nas religiões que não fazem um uso de substâncias psicoativas, né, psicodélicas que seja. Muitos braços da religião evangélica, né, dos evangélicos, do protestantismo, né, que tem todos os seus cultos ali, muitos eles têm o que eles chamam de fogo do Espírito Santo, né, quando baixa o Espírito Santo, e aí tem aquelas situações epifânicas ali e tudo mais. Tudo aquilo, a gente está falando de estados alterados, não ordinários de consciência, que não necessariamente envolviam substâncias. Nessas populações antigas, né, nessa galera de antes, esse conhecimento ancestral das plantas, né? Por exemplo, a ayahuasca, sem querer entrar em detalhe, é a junção de dois vegetais diferentes que nascem em lugares diferentes da floresta e que eles foram combinados juntos e juntos eles têm um efeito concomitante, né? Uma substância permite com que o princípio ativo da outra haja no seu cérebro, né? Enfim, é meio que como se os índios eles olharam lá, conseguiram analisar planta por planta, falaram, vai ser essa e aquela ali, tá ligado? Então, assim, o conhecimento que esses povos, que o xamanismo, essas práticas xamânicas
a forma, o método que eles tinham é tão, assim, desenvolvido, né, e tão desconhecido por nós, que muitas vezes a gente esquece, a gente acaba simplificando, né, essas culturas, mas a gente começa a observar, cada dia mais a gente consegue ter mais informação sobre isso, que muitas vezes o processo para se tornar um xamã em algumas culturas, ele era tão difícil e tão trabalhoso e estudioso como o processo para tirar um PhD pra gente aqui, entendeu? Então a gente tá falando de um jeito de entender as coisas diferente, que ele não é baseado no método científico, ele tem muito mais outras coisas menos cartesianas, né, que eles levam em consideração para definir, para lidar com a planta, né? Eles falam do espírito das plantas, né? Cada planta tem seu espírito, a planta que contou isso. Então são coisas que a gente não vai conseguir traduzir para o método científico, a gente não vai conseguir trazer, é muito difícil. A ayahuasca, eles não falam do chá só de ayahuasca, eles falam do contexto do chá de ayahuasca, dos ritos, dos cantos, né? No contexto xamânico dos ícaros, né? Das religiões ayahuasqueiras, os inários, né? Já quando a gente traz para a ciência, né, ocidental ali, para campo de estudo, ou tentar trazer para um uso terapêutico, né, porque essas populações, o que elas fazem não é um uso terapêutico, né, é um uso ou religioso, ou ritualístico, que seja, né, um uso cultural que pode vir a ser terapêutico, mas os fins desse uso não são terapêuticos. Tanto que no Brasil hoje o uso religioso da ayahuasca é legalizado, mas o uso terapêutico não. Você não pode ter um acompanhamento de um profissional enquanto você faz uso de ayahuasca. Você pode usar como uma expressão religiosa sua, né? Então, assim, quando a gente pega a ayahuasca e traz para esse ambiente da ciência, do estudo dentro de laboratório, e a gente pega esse chá, né, que é a junção, são dois vegetais, um que possui a DMT, né, que é o princípio ativo, que causa os efeitos psicodélicos, né, e o outro é um inibidor, né, o IMAL, o inibidor da monaminoxidase, que é uma substância que permite com que a ayahuasca, com que o DMT seja absorvido pelo seu corpo e você sinta o efeito dele, né? Ela permite, ela inibe a monaminoxidase do seu corpo, que quebraria essa molécula de DMT. Quando você põe no laboratório isso, você vê isso, você fala, DMT e IMAL, você tenta encapsular isso num medicamento, né, num fármaco ali, numa coisa medicalizada, assim, é muito difícil. A gente entra num debate que até hoje na ciência psicodélica estão se debatendo aí de, como remedializar a ayahuasca? É um caminho? Quanto que isso, a gente está respeitando esse conhecimento ancestral que a gente ainda não entendeu direito e que hoje a gente percebe com essa multidisciplinariedade da ciência, né, que é muito importante, às vezes, para a gente entender o porquê que essa planta é usada e não aquela outra análoga com a mesma substância. Que existem armalinas em uma planta que também são importantes, além das duas substâncias que a gente acha que são, né, o DMT e o IMAL. Então, assim, eu acho que entra nesse campo, né, de tipo, como que a gente hoje, como ocidentais, né, como civilizados, assim, né, nos nossos próprios termos, a gente lida com esse uso que, mano, a gente chegou agora, tá ligado? Tipo, a gente chegou agora, deu um monte de nominho legal, a gente tem o método científico, tudo é ótimo, a gente paga um pau, a gente é foda, só que meio que a galera tá tipo, beleza, mas cuidado com a minha planta, tá ligado? A gente tá fazendo isso há muito tempo, tipo, é um conhecimento oral, né, não é documentado, ele é muito mais holístico, então eu sinto que esse embate cultural, né, ele é muito delicado, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra nesse território de uso ancestral de substâncias, e a gente tem muito que aprender, a gente está aprendendo muito. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de ciência psicodélica, né, de artigo de ciência psicodélica, por causa da ayahuasca e da situação legal da ayahuasca no Brasil. Hoje a gente é o país que mais produz artigos científicos sobre a ayahuasca no mundo inteiro. Então, assim, uma coisa vai ajudando a outra, só que é delicado, sabe? A gente ainda tá pisando em ovos aí para entender como que a gente lida com isso. Não sei se eu fugi muito da pergunta, mas qualquer coisa vocês me puxam. Não, eu adorei essa fala. E a ayahuasca no Brasil hoje é relativamente comum, né? As pessoas se reúnem, tipo, em rituais pra fazer, e tem uma pessoa que guia, como se fosse, acho que a imagem do xamã, mais ou menos. E elas têm experiências, né? Posso só fazer uma Estela, posso só fazer uma última, só para eu não esquecer isso, que eu queria deixar registrado, pode. Que assim, o lance da ayahuasca é importante a gente pegar e entender que assim,
agora tá hype, né? Tipo assim, uma coisa muito louca de se ver é que hoje, o que vocês estão fazendo comigo aqui hoje, né? A gente tá trocando ideia com o professor e a gente tá conversando aí sobre psicodélicos. Há uns 10 anos atrás seria um suicídio acadêmico, assim, vamos dizer, né? Seria uma coisa muito mais difícil, talvez o professor falasse, pô, gente, vai ser uma coisa complicada. Então, hoje já não é mais. Hoje, que nem vocês falaram, né? Uma coisa que a gente já tá, pô, não, o debate amadureceu, é ciência, vamos conversar. Então, assim, eu acho que a ayahuasca, agora que tá nessa coisa de todo mundo tá descobrindo a ayahuasca, tem muita desinformação por causa de uso irregular, né? Muita gente que tá ganhando dinheiro vendendo ayahuasca, comprando lá de culturas que já fazem uso há muito tempo e revendendo e fazendo grupos, os neo-xamãs, né? Os xamãs coaches neoquímicos e quânticos e não sei o que lá. Então, assim, eu acho que essa galera não pode invalidar o argumento de quem tá tentando falar sério sobre a ayahuasca, sabe? Eu vejo muita gente na internet, assim, tipo, divulgador científico, às vezes, assim, youtuber e não sei o que vai falar de ayahuasca e acaba entrando num lugar comum, porque a mídia que chega para aquela pessoa é aquela coisa enviesada, né? Eu brinco assim que sempre que você vê uma fonte de ayahuasca que vem daquele hospital Santa Maria, tipo assim, não lê, tá ligado? Tipo, ou lê e depois vai entender o que... Porque são fontes, assim, recorrentes quando a gente fala desse assunto, que acaba fazendo com que o debate fique muito em cima de questões... que não são o negócio, sabe? Tipo, a gente perde o cerne, assim, quando a gente leva pra... E assim, isso vai acontecer com todas as substâncias, né? O MDMA agora, que tá entrando no hype dos Estados Unidos, vai legalizar em breve, entrou no plano lá, o Biden falou que MDMA vai ser legal no governo dele, a psilocibina cada vez mais também. Então vai acontecer muito isso, de mau uso vai começar a ser justificativa da gente falar, perder o ponto sobre essas substâncias, né? Enfim, só quis fazer esse adendo aqui, desculpa esse parênteses. Falando de ayahuasca, eu só lembrei de um negócio assim, tipo, vergonhas que eu passo na minha vida. Eu tava, acho que no CA faz um tempo já, antes mesmo da gente começar a fazer esse episódio, conversando com o Ine, que a gente tava falando, eu queria muito, né, ir pro Peru, visitar o Peru, conhecer o Peru. Tá falando sim, ir pra Machu Picchu, fumar ayahuasca, e eles Stella, ayahuasca é um chá. Ai, sinceramente. Não, mas, pô, não, achei justo, Stella, porque é meio que um lugar comum, tipo, a galera, tem muita gente que vai pro Machu Picchu lá tem um turismo ayahuasqueiro gigante, e assim, não quer dizer que só tem falastrão lá, sabe, tipo, pô, tem uma galera séria também, é que é aquela parada, né, tudo que vira, meio que, tipo, vira mercado, né, velho, tá ligado, tipo assim, aí entra nesse lugar, você tem que ficar meio, pô, eu acho ótimo, assim, eu já fui em rituais de ayahuasca, né, e eu acho que é muito legal a gente ocidental, né, tá conhecendo essas substâncias nesses contextos. Mas a gente tem que tomar cuidado não só pra onde a gente vai, mas também com a nossa segurança, né? De, pô, esse lugar é legal, tipo... Tem muita, bicho, que não falta relato de maluco indo pra Machu Picchu e indo pra uns ritual zoado, assim, né? Jéssica, queria falar mais alguma coisa? Eu não sei se eu vou ficar dando voltas novamente, mas essa questão do uso religioso até às vezes é um ambiente delicado da gente estar entrando. Tem um movimento nos Estados Unidos, né, para aprovação, acho que conseguirem alguns estados para as pessoas terem, tipo, não vou lembrar o termo correto agora, mas é para autorizar o uso recreativo de alguns psicoativos, tanto cogumelos, por exemplo, as pessoas conseguirem plantar em casa. E existe uma questão mais sobre direito de liberdade religiosa envolvendo os peyotes, né? A mescalina, os cactos lá. Os cactos, eu acho que eles demoram, tipo, anos para crescer. E tem muitas questões que envolvem reserva indígena, questão cultural, questão religiosa. Então, acho que também tem que ter um pouco dessa acessibilidade de maturidade e discussão sobre algum contexto dos psicoativos e também a maturidade de entender as consequências do uso e tudo mais, a parte que envolve todos os efeitos dele no nosso sistema nervoso central, o que é bom, o que não é, toda essa parte do uso adulto mesmo, né? Além dessa parte dos contextos religiosos, eu acho que é um ambiente, é uma faca de dois gumes, né? Tem a parte religiosa, tem a parte medicinal e toda a parte do contexto social. Então, tipo, eu acho que tem que ter uma maturidade para discutir sobre
sobre substâncias psicoativas de um modo geral? Tem muito lugar pra gente ir, assim, né? Tipo assim, a gente... Uso religioso, eu quando ouço uso religioso, eu associo mais aqui no Brasil, pelo menos, as religiões ayahuasqueiras, né? O Santo Daime, a União do Vegetal, a Barquinha, que são religiões que se formaram ali no final do ciclo da borracha, ali no começo do século XX, por causa de seringueiros, né? Que estavam lá extraindo as borrachas ali dos seringais, que entraram em contato com caboclos ali da região, acho que próxima do Peru, se eu não me engano. E essas religiões foram surgindo, aí teve o mestre Irineu e tudo mais. Esse uso religioso, que é super legítimo, ele é muito mais recente do que o uso xamânico, né? Que também pode ser um uso religioso, né? Mas eu acho que existe um pouco essa distinção. E esse uso religioso do Brasil, que essas religiões ayahuasqueiras que nasceram ali no ciclo da borracha, conseguiram, né? Foram os agentes políticos que conseguiram viabilizar a legalização da ayahuasca para uso religioso aqui no país, né? Hoje a gente consegue, todo mundo aqui consegue, se quiser ir fazer o uso da ayahuasca, de alguma forma. Essa situação da ayahuasca no Brasil é muito parecida com a que você citou lá nos Estados Unidos do peyote, né? Que se eu não me engano, há pouco tempo atrás só, alguns anos atrás, que eles conseguiram que o peyote, o uso religioso do peyote, fosse permitido pela Igreja Nativa Americana, é quem faz esse uso há muito tempo, né? E realmente existe esse problema do cacto, né? Tem um outro cacto que também tem mescalina, que ele é usado por outras culturas, né? Que é o cacto de São Pedro também. Se eu não me engano, o tempo dele é um pouco diferente, mas existe essa questão, né? Toda essa questão ambiental, e a galera que quer fazer esse uso influenciado pela cultura hippie, psicodélica, e acaba cagando no ambiente do pessoal que já faz o uso há mais tempo, né? Rolou com cogumelo, rola... É aquela coisa, é muito difícil, né? Esse lugar de... Mas eu acho que é interessante, porque, o que é esse uso religioso? E o cara que não tem religião, ele faz um uso ritualístico também, porque quando você usa uma substância fora de um contexto recreativo, vamos supor, o cara que ele quer fazer um uso... Muitas pessoas faziam uso de MDMA para, às vezes, resolver problemas no relacionamento, ou fazer um uso de MDMA para conseguir se conectar melhor com algum amigo específico, alguma pessoa na década de 80, 90. Essas pessoas, elas tinham seus ritos para fazer aquilo, né? Ela acendia lá seu incenso, seu tipo de música preferida, ela fazia de uma forma com que ela tinha suas regras para fazer aquilo, e aquilo de alguma forma evocava uma aura ali, né? Um ambiente que, apesar de ser um ambiente cético, né, que seja, dentro desse contexto simbólico, ele é um ambiente ritualístico. E eu acho que psicodélicos, a gente tem um pouco esse estigma do como que é aquele termo que a gente usa, do jovem místico, né? A gente tem um pouco esse estigma do jovem místico, que eu acho que é tão limitante, assim, porque existe a pessoa que olha mais nesse viés, assim, tá tudo bem, desde que ela não esteja usando pseudociência para falar alguma coisa, mas existe também um lugar de pessoas que fazem um uso que é praticamente religioso, só não tem uma fé ali específica, um conjunto simbólico, mas é isso, a gente está descobrindo hoje no Ocidente, aqui com os nossos símbolos, com as nossas coisas, como usar essas substâncias, né? Por muito tempo, eu ouvi as pessoas falando que MDMA só se usava em festa, aí de repente a gente descobre que tem pessoas que usam em casa. Aí você escuta que pessoas só usavam cogumelo na floresta. Aí agora você percebe que tem pessoas na cidade que elas usam dentro do seu apartamento. E elas conseguem reconhecer aspectos. O jornalista Hamilton Morris, né, que é um cara um comunicador psicodélico muito forte, assim, ele é químico também. Ele fala isso, né? Quando ele tomou LSD na casa dele pela primeira vez, ele percebeu o quanto era importante para ele olhar para o dia a dia dele, as fotos que ele tinha, os lugares que ele olhava todo dia pelas manhãs, ou por onde ele passava, e ressignificar aquilo dentro da vida dele, né? Então a gente começa a ver que o uso de drogas, né? Sem querer citar mais gente, mas citando também o historiador Henrique Carneiro, que é um cara espetacular para falar desse assunto, que o uso de drogas, de psicodélicos, ele deveria ser uma coisa que, além de estar nas farmácias, como muito bem o professor colocou, ele tinha que ser uma coisa que nem você tira a carteira pra andar no trânsito com carro, que é uma coisa que pode matar as pessoas e muita gente morre de acidente de trânsito todos os anos, você tirar uma carteira para fazer um uso seguro de psicodélicos, seja em centro, seja igual quando você vai fazer uma escalada, que você vai num centro de escalada, que seja, mas que existam esses lugares, o cinema que você usa uma dose de LSD e você vai assistir um filme,
Eu sei que é uma coisa que acaba extrapolando um pouco os passos que a gente está como sociedade, né? Mas eu acho que é um lugar para se mirar, sabe? É um lugar para se mirar e entender o uso dessas substâncias. Além do contexto, porque eu não gosto de usar nem resultado medicinal e nem uso religioso para justificar legalizar uma substância, né? Infelizmente, a gente precisa fazer isso politicamente, com a ayahuasca, com a mescalina, mas o ideal é a gente não ver dessa forma, né? Então, com que a gente consiga encarar o uso de substância como qualquer outra atividade de risco. Seja ela o boxe, seja ela pular de paraquedas, seja ela ir num, controverso, mas que seja um centro de tiros, né? Uma atividade de risco, uma atividade onde você está indo, você assume um risco, ela tem suas normas, suas regras de segurança, ela tem todos os seus quesitos, você faz um treino necessário para aquilo, vê se você é apto, faz o que precisa de exame, e você toma aquele risco. Porque a gente nunca deixou de proibir uma atividade por causa do risco dela necessariamente, sendo ela uma atividade consciente e que não fosse impactar a vida de outro ser humano que não você mesmo, né? Então a gente não deveria olhar dessa forma também com as coisas que interagem com a nossa mente, né? É muito estranho a gente ter uma liberdade cognitiva um pouco ameaçada, porque a gente não pode alterar a nossa consciência da forma que a gente entender, tendo a informação necessária para isso, né? Porque no final a gente altera, né? A gente só faz isso sem bula, né? De uma forma ou de outra. E já que a gente está falando dessa questão de uso seguro mesmo, para finalizar, mencionar que apesar de que a gente está falando aqui de um teor bastante antiproibicionista, e que a gente precisa falar com maturidade, com franqueza e focar nas drogas como um problema de saúde, no abuso, no caso, né, das drogas. Peraí que agora eu me perdi no meu raciocínio. Assim, a gente, apesar de estar, claramente falando nesse teor, a gente também não tá aqui com o intuito de incentivar o uso de drogas livremente, assim, usem drogas. Mas a gente também não tá querendo proibir, falar não usem drogas. Muito pelo contrário, né? A gente tá falando, toma cuidado. O objetivo não é o extremo, né? Exato. É realmente uma questão de tratar com maturidade, com responsabilidade o assunto. E já falamos também, né, puxando um pouco a sardinha pro nosso lado, futuros cientistas, que a ciência tem um papel muito importante na discussão e no desenvolvimento mesmo de toda a informação que a gente precisa realmente sobre esse assunto, porque ainda tem muita coisa que falta, né? E aí eu acho que é sobre isso. Eu não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa. Na verdade, eu queria comentar uma coisa, na verdade. Eu acho muito legal que o nome de usuário do professor Bruno é Pseudo. Eu amei também, eu adorei. Primeira vez que queria entregar, mas eu ele ficou Pseudo. Adorei. O nome de usuário na Steam também, aí Imaginei. ficou no Discord. Pensei, vou puxar algo da Biológicas aqui pro meu perfil e ficou. Eu tenho que confessar uma coisa também. Tem um usuário meu que é Tripsina123. Cara, você da área da saúde não tem noção, né? Muito fãs, assim, das biocoisas, né? A gente fica muito obcecado, cara. Enfim. Eu queria falar, só que, eu achava engraçado nas aulas que, a gente estudava, às vezes, sei lá, um monte de patologia do sistema nervoso, epilepsia, doença de Parkinson, aí esquizofrenia. Aí tinha uma aula inteira de fármacos que usava pra tratar e no final era sempre: mas você pode usar canabidiol também. Então você com canabidiol. Parecia que o canabidiol servia pra tudo. Isso é muito legal. É meio bombril mesmo. Legal. Então eu acho que é isso. A gente super se empolgou no assunto, rendeu. Como que é aquela expressão? É pano pra manga. Pano pra manga, essa. A gente falou, é só 4 tópicos. De repente. Mas assim que é bom, acho que foi uma puta aula, né? De aprender, enfim, 1 bilhão de coisas. E novamente agradecemos a presença dos nossos queridos Brunos convidados. Obrigado, gente. Meio papo, muito bom. E eu só queria falar que esse assunto ele é muito extenso, né? A gente podia ficar, semanas, meses falando aqui sobre isso. Mas pra abordar em 2 horas, mais ou menos, eu acho que a gente conseguiu, né? Deu pra pegar um pouco de tudo nesse tempo e acho que deu certo. E pra quem tiver mais curiosidade sobre o assunto, escutem Relatos Psicodélicos, tá bom? É sobre isso. É sensacional o podcast. Valeu. Recomendo o episódio da mescalina que eu escutei ontem. Muito Valeu, legal. gente. Adorei. Muito bom o papo também. Acho que é esse caminho aí mesmo, de conversar aí e nesse viés da ciência aí, que no futuro é vocês que vão estar lá fazendo o rolê acontecer, né?
Acho que esse lance que a Estela falou da informação, né? Isso aqui não é para incentivar o uso, não é para nada nesse sentido. É só a gente aprender a se informar e se empoderar desse conhecimento mesmo, né? Para tomar as melhores decisões que só a gente vai saber o que é melhor pra gente, né? Acho que é isso, então. Finalizamos por aqui. Isso aí. Valeu, gente.